Tá, hoje vamos para mais uma análise de uma carta, certo? Hoje eu tenho 40 minutos, então não vai ser uma hora, vamos que vamos, pouco tempo, let's go, certo? Não vou ficar aqui muito, enrolando muito com vocês, vamos que vamos. Aqui eu já tinha analisado ela antes, só que, enfim, eu acabei fazendo outras coisas aqui, vamos voltar ela aqui agora, certo? Então, ó, a gente viu que tem aqui a parte da qualificação, então o Gary qualifica, né? Chama a atenção do pessoal que tem interesse no que ele tem a dizer, certo? Aí aqui ele vem com a headline, com esses elementos aqui, sub-headline ele expande a mensagem principal. Aqui ele tem uma questão de camuflagem, que é um elemento de credibilidade, certo? Que ele camufla a cópia dele, não dá para perceber que é um anúncio, sim, é um negócio de camuflagem, certo? Aí ele abre a carta falando sobre a principal coisa que é essa casa, né? Essa nova casa aqui da Key West, certo? Então, ele traz a sensação dessa casa, ele abre a carta falando sobre isso aí, agora ele começa a quebrar todas as objeções sobre esse lugar, certo? Primeiro, ele aumenta a credibilidade, a gente estava conversando sobre isso, e quando você busca aumentar a credibilidade de um lugar, provavelmente é porque você quer que as pessoas tenham a sensação de ir, tipo assim, elas precisam estar lá, precisam ir lá, certo? Então, bom, é basicamente isso daqui. Aí, ó, a faculdade é uma colmeia de atividade constante, com uma equipe diária de 24 pessoas e uma rede internacional de 13 dúzias de professores no corpo docente, incluindo especialistas mais visíveis como ganhar dinheiro na América hoje. Então, aqui, ó, na minha visão, o que o Gary pode ter feito nessa parte aqui? Pessoal, rapidinho, calma aí, deixa só eu fazer um negócio aqui. Bom, vamos continuar aqui, certo? Peço perdão, tive que sair ali porque eu acabei tendo correndo pro banheiro, certo? Enfim, vamos continuar. A faculdade é uma comédia de atividade constante, com uma equipe diária de 24 pessoas, de uma rede internacional de 13 de professores no corpo docente. Tá, então aqui na minha visão, ele aumenta. Aqui o Gary ele quebra uma objeção, na verdade, ele antecipa uma objeção, certo? Aqui eu vejo que o Gary ele antecipa uma objeção. Sobre o quê? Sobre o que que o Gard geralmente ele quer antecipar a objeção aqui? Sobre, eu acho que é os professores, né, da faculdade, tipo, a equipe da faculdade, quem ensina nessa faculdade, sobre quem ensina nessa faculdade, certo? Na minha visão, o Gary ele quer quebrar alguma objeção sobre isso, antecipar, enfim, aumentar a credibilidade aqui, porque é uma pessoa, tipo assim, sempre, geralmente, quando você fala de faculdade, você pensa, quem que é os professores? Como é que é a faculdade? E etc, né? Mas não se preocupe, porque crianças novas vagando, mas não preocupe com crianças novas vagando pelos corredores. O que West College of Millionaires está muito longe de ser uma faculdade convencional. Todo o currículo é projetado para proprietários de empresas, empreendedores e outras pessoas que estão finalmente prontas para ganhar muito dinheiro. Na verdade, as contas da faculdade se autodenomina uma instituição de maior rendimento e oferece talvez a garantia mais usada que você já ofereceu. Você já o quê? Já oferecido na educação americana. Então, aqui, ó, só que provavelmente quando o Gary fala isso daqui, a pessoa pensa, putz, é uma faculdade convencional e tudo mais. Então, o Gary, ele vem aqui, certo? Aí aqui vai entrar um negócio legal, ó, ele diferenciação das faculdades atuais, então ele traz sensação de diferenciação e ele traz uma prova. Qual que é a prova? É a garantia, certo? Você require more knowledge, aqui não sei, tá? Informações 4 dias do que College of Millionaires, que você jamais pode receber em 4 anos de qualquer outra faculdade convencional, certo? Então aqui, ó, ele tem um elemento de prova. Isso aqui prova que, tipo assim, a faculdade dele é diferente das convencionais, certo? Por quê, pessoal? Porque uma faculdade convencional não faria uma coisa dessa, entendeu? Então é legal vocês pensarem nisso daqui. Às vezes ele fala da garantia, não tá falando da garantia só para, tipo, passar segurança, mas ele fala para exatamente trazer essa sensação de que a faculdade que ele está promovendo é realmente algo novo, entendeu? Enfim, os seminários completos ministrados pela faculdade custam US$ 6.950 por participante só para entrar e não inclui despesa de viagem, alimentação, hospedagem, duram 4 dias e os arcos estão sempre esgotados com meses de antecedência. Os campi anteriormente eram... Então, ó, aqui, certo? O Gary, então ele fala da garantia, os seminários completos listados pela faculdade custam US$ 6.950 por participante. Só para entrar e não inclui, duram 4 dias, estão sempre esgotados com mês de antecedência. Aqui o que que eu vejo? Que o Gary ele quer aumentar.
o valor do produto, certo? Porém, gera uma certa objeção. Que objeção que é essa, pessoal? Que é o que vem dentro desse seminário. Como é que a gente pode perceber isso daqui? Fazendo psicologia inversa com a próxima headline do Gary, certo? Aqui ele fala, putz, por que que alguém pagaria US$ 7.000 num seminário de 4 dias? Provavelmente o cliente teve essa objeção quando ele estava aumentando o valor do produto. Então ele vai lá e, bum, pega essa objeção, traz para dentro da carta e vai quebrar ela, vai dar os motivos. Aqui ele vai aumentar mais o valor. Ó. Por que alguém pagaria quase US$ 7.000? Tá, então aqui ele levanta a objeção do cliente, certo? Após ele levantar essa objeção do cliente, o que a gente pode ver que o Gary faz, ó? É, ele vai quebrar. A resposta é simples. Benefícios dos participantes dos seminários incríveis da faculdade são enormes. De acordo com Gary Halbert, fundador da faculdade e força criativa por trás, Gary Halbert Advertising, o número surpreendente de formado desse seminário ganhou soma surpreendente de dinheiro. Por exemplo, um empresário da Califórnia chamado Rick Niels Wonger ouviu Halbert por não mais que uma hora, mas usou o que aprendeu para triplicar sua renda de milhões nos 12 meses seguintes. O Bill Williams, um físico e inventor noroeste, usou o conselho de Halbert para gerar 43 milhões de dólares em novos negócios. É, Um seguidor do Arizona ganhou 30 milhões de dólares com uma única ideia de Halbert, parte do currículo básico da faculdade. O empresário de Atlanta ganhou 9 milhões com apenas uma técnica simples que aprendeu. E esses não são casos isolados, é quase uma rotina para os formadores desses seminários irem para caso usarem suas novas habilidades para dobrar ou triplicar sua renda quase do dia para a noite. A faculdade literalmente tem armários repletos de casos de sucesso para todo mundo. Mas aqui estão as verdadeiras notícias que você precisa ouvir. O Key College of Millionaires está atualmente patrocinado uma mini versão especial de 4 horas de um seminário full load em Miami por apenas US$ 79 por cada participante. Porque a faculdade praticamente distribuía as informações básicas que eles fornecem em seus primeiros seminários esgotados US$ 7.000. São loucos? De jeito nenhum. Então, aqui, ó, o que que a gente tem? Um elemento de. Ele quebra essa objeção com o elemento de prova. Então, aqui tem a quebra da objeção. E aí, aqui, ó, ele coloca muita prova, certo? A gente pode ver que ele coloca bastante prova. Como assim prova, Matheus? Resultados, depoimentos. Isso é um tipo de prova. Então, pessoas que tiveram cases de sucesso usando o que tem dentro desse seminário, entendeu? Mas aqui estão as verdadeiras notícias que você precisa. Ou seja, nesse ponto a pessoa já entende. Putz, faz sentido a pessoa pagar R$ 7.000. Por quê? Porque se o cara fez 43 milhões, 9 milhões de dólares, ganhou muito dinheiro com isso daqui, então faz sentido eu pagar isso aí também. Você entendeu? Então é basicamente isso daqui. Ele implementou essa questão de tipo assim, putz, faz sentido por causa dos resultados que é possível ter, certo? Então, só que aí aqui com o Gary, o que que ele vai fazer? Ele vai transicionar para outra coisa, que ele não quer vender o seminário, ele quer vender a outra coisa, certo? Mas aqui estão as verdadeiras notícias que você precisa ouvir, porque o West College está atualmente patrocinando uma mini versão especial de 4 horas, seu seminário Full de Load Miami, por apenas US$ 79 por participante. Certo? Então aqui ele revela o produto principal com, com o preço de uma pechincha. Só que aqui, pessoal, acho que é assim que escreve, né? Nessa parte aqui, o que que é interessante, tá? A gente pensar quando a gente for escrever essa copy. Na verdade, quando o Gary escreveu, né? Quando você tem algo com um preço muito alto, isso aqui foi até uma coisa que eu conversei com meu pai. Sempre quando eu falei, perguntei para ele que tipo de página, que tipo assim, ele tem medo de comprar. Ele falou que páginas, e até produtos que oferecem, na verdade, páginas, né, que oferecem muitas vantagens por um preço muito baixo, certo? Por exemplo, você pode pensar, putz, o Gary ofereceu várias vantagens, tipo, colocou o preço lá em cima. Só que aí ele vai lá, abaixou o preço, putz, agora ele vai estourar de vender. Não, porque a pessoa tem essa objeção. Por que que você tá fazendo uma loucura dessa? Por que que você tá vendendo, tipo assim, um negócio de 7.000 por R$ 80 por participante? Você é louco? Então aqui, ó, ele levanta exatamente essa objeção. Ele levanta a objeção da cabeça do cliente. Ele levanta exatamente esse pensamento. Putz, vocês são malucos de fazer isso? Certo? Então, bom, aí ele precisa quebrar. Por quê? Porque aí ele vai se converter mais pessoas ainda. Você entendeu? Se isso aqui fizer sentido. As pessoas vão pensar, vão acreditar que o negócio de US$ 79, certo? Vai ter a mesma coisa que os 7.000. Na verdade, vai ter muitas coisas que são disponíveis no preço mais caro, o preço mais barato vai ter coisas
que também estão no preço mais caro. Tipo assim, faz sentido porque agora eu vou ganhar muito, entendeu? Enfim. De jeito nenhum. A razão pela qual eles estão fornecendo este mini seminário especial de 4 horas é apenas uma boa prática comercial. De acordo com Halbert, podemos facilitar e ensinar a qualquer empresário experiente, agitado e ético tantos segredos e estratégias novas e úteis sobre como ganhar dinheiro nessas 4 horas, que ele ou ela pode realmente começar a dobrar e triplicar seus lucros financeiros muito rapidamente. Então, é claro, eles ficarão extremamente ansiosos para participar do nosso seminário completo. E aquela taxa de participação de US$ 7.000 vai parecer pechincha na sua vida. E pode ser pago com um monte de receitas frescas neste que esse mini seminário entrega. Claro, é sorrateiro, de John Carton, um dos principais professores da faculdade e um reconhecido especialista em publicidade. Mas os U são perfeitamente éticos. Na verdade, tudo o que estamos fazendo é subornar os futuros graduados com uma amostra de riqueza e de sucesso que podemos esperar no curso completo. Então, aqui, ó, Gary, ele. Certo, Gary? Quebra essa objeção que foi levantada aqui em cima, certo? Na questão do preço. Então, ó, o que alguém poderia aprender em 4 horas que poderia oferecer resultados tão surpreendentes? Então, aqui, ó, levanta a objeção do cliente. Uma vez, do cliente, né? Uma vez que ele acredita que o preço está, ele acredita no preço cobrado, agora ele quer acreditar. Uma vez que ele acredita no preço cobrado, agora ele quer entender o que que vem dentro. Certo? Albert admite que não. Então, aqui, ó, antes de eu falar para vocês, né? Aqui o que que a gente. O que que dá para perceber? Quando o cliente acreditou nessa questão do preço, certo? Tipo, o preço vai ser US$ 80 para um produto de US$ 7.000. Putz, por que que eles estão fazendo uma pechincha assim? Por que eles estão cobrando tão barato? Aí eles colocam os motivos, e uma vez que o cliente acredita, ele já tem muita esperança em comprar. Por quê? Porque, putz, na minha percepção, eu vou estar ganhando muito dinheiro. Só que eu ainda tenho uma objeção, que é o quê? Tá, mas o que que eu vou aprender dentro disso daí? Certo? Se você, o cliente já está propenso a comprar, ele só quer saber, ele só quer tirar essas dúvidas sobre o produto. Questão do preço, o que que eu vou aprender dentro, entendeu? Isso talvez vai ter, enfim, garantia, etc. Robert admite que não pode lhe ensinar tudo que tem a oferecer em apenas 4 horas. Ele traduz o que se pode ensinar, que será mais do que suficiente para permitir que você saia por conta própria e ganhe muito dinheiro rapidamente, a menos que você esteja letárgico ou com uma morte cerebral inacreditável, diz Robert. Então, ó, que você aprende lhe permitirá inundar rapidamente seu negócio com novos clientes que implorarão para que você aceite seu dinheiro, ou pode ajudá-lo a criar um novo negócio que destruirá toda a concorrência. Ou, se você quiser, você pode até criar um centro de lucro de meio período em casa ou escritório que gere dinheiro com pouco ou nenhum esforço da sua parte, certo? Então aqui, peraí, pessoal. Deixa eu te colocar para carregar, de ligar na tomada ali. Nessa parte, o que que eu vejo que o Gary faz? Ele antecipa algumas objeções antes dele revelar o que que vai ser descoberto dentro do produto. Como assim antecipa algumas objeções, Matheus? Tem o seguinte, por que que o Gary falaria que, tipo assim, a menos que você não tenha uma morte cerebral, você consegue aplicar tudo isso, tipo, você consegue ganhar muito dinheiro e etc, etc, etc. Na minha visão, tipo assim, ó, a gente pode parar para pensar que o Gary poderia ter pulado direto para cá, ó. Aqui está o que você vai aprender, certo? E aí ele colocaria aqui todos os bullets, certo? Só que o que que ele faz? Antes ele coloca dois parágrafos.
Nesses dois parágrafos, eu vejo que ele quer antecipar e quebrar algumas objeções, trazendo facilidade, certo? E simplicidade para o produto dele, certo? Então, na minha visão, antes, ele não, ele coloca esse bloco antes exatamente para preparar a cabeça do leitor e falar, ó, tudo é fácil, é simples, você consegue fazer, qualquer um consegue fazer e ganhar muito dinheiro. Você entendeu? Então, ele vem para, aqui, ó, ele antecipa objeções. Aqui eu não sei se ele antecipa e quebra, ou se ele só antecipa, ou se ele só quebra objeções sobre. Aí a gente pode colocar aqui, né? Dificuldade. É, acho que principalmente seria sobre dificuldade, tá? Então, ó, tem oferecer apenas 4 horas, tá tudo que pode ensinar, mas suficiente para permitir que você saia de lá e ganhe muito dinheiro, certo? Então, aqui eu acho que ele vem muito para essa questão de dificuldade, certo? E acho que também aqui tem a questão da. Tipo assim, da pessoa pensar, putz, é possível ganhar dinheiro aprendendo que ele vai ensinar em 4 horas, você entendeu? Então, talvez, porque aqui ele fala, ó, ele traduz que pode ensinar será mais do que o suficiente para permitir que você saia por conta própria ganhando muito dinheiro rapidamente. Então, na minha visão, ele tende a, tipo, a trazer, ó, vai ser o suficiente para você ganhar muito dinheiro. Às vezes a pessoa se pergunta, mas será que é possível nesse tempo eu conseguir ganhar o que eu quero? Entendeu? Então, enfim, é basicamente isso daí, ó. A questão que você aprenderá, a mensagem de Albert é clara e direta, a chave para ganhar dinheiro realmente sério é ser capaz de multiplicar seus esforços de venda, não importa qual vendedor você seja pessoalmente ou quão bom você entende do seu negócio ou as necessidades que as pessoas que compram o seu produto ou usam o serviço. Você só pode alcançar um determinado número de pessoas pessoalmente todos os dias. É por isso que esse seminário é tão eficaz, revela todos os segredos, técnicas e métodos de vendas dos melhores profissionais de marketing e publicidade do país. Albert e sua turma de especialistas são especialistas em pegar empresários e mostrar-lhes como fazer uma mensagem para seus encontros na frente de milhares de clientes potencial. Um custo muito pequeno e às vezes sem custo de jeito nenhum. Você não é mágica, isso não é mágica e não são truques ou truques malucos. Pelo contrário, diz Robert. Existe literalmente centenas de maneiras de um empresário transmitir uma mensagem de vendas poderosa a grandes setores da população simultaneamente. É só que a maioria dos proprietários de empresa têm um conhecimento muito limitado sobre como utilizar esses veículos de venda de forma eficaz. A diferença entre usar esses veículos corretamente e não usá-los é muitas vezes a razão pela qual tantas empresas caem, mesmo enquanto concorrentes prosperam. E com desvantagem econômica agora esperada devido à recessão atual, essa ideia e estratégias podem garantir que você ainda estará por aí ganhando muito dinheiro, não importa quão cruel seja o abalo. Por exemplo, aí aqui vem uma prova, ó. Então aqui, ó, o Gary, ele se concentra em uma coisa só, certo? Aqui, ó, ele revela uma única coisa que será ensinada dentro da carta, que é o quê? Que é essa questão de fazer você fazer uma mensagem de vendas que vai fazer você ganhar muito dinheiro. Só que quando ele traz essa mensagem, certo? Quando ele traz essa mensagem para cá, certo? Na verdade, pessoal, que a gente está pensando, olhando muito nessa. Eu estou analisando muito, olhando essa carta como se fosse um close. Só que, na verdade, ela está trocando alguns pensamentos. Aqui, ó, nessa principal parte, o Gary está trocando a crença das pessoas, certo? Parando aqui para pensar, ó. Aqui, ó, o Gary troca as crenças das pessoas, certo? Aqui, ó, a diferença entre usar veículos corretamente e não usá-los é a razão pela qual todas as empresas caem e tudo mais. Aqui está uma prova. Entre outros homens mais experientes hoje em dia, que quando se trata de vendas em shopping diretos e mercado direto, né, em vendas direto, enfim. Neste seminário você aprenderá muitos segredos que ele usou para arrecadar milhões. Veja aqui, ó. Então, ó, nessa parte, antes de o Gary revelar, aqui, ó, ele troca a crença do cliente de vender de porta em porta para vender usando uma mensagem de vendas, certo? A gente pode ver que o Gary basicamente ele quis trocar essa crença para depois aí ele falar o que que a pessoa vai aprender. Porque se o Gary chega aqui e já fala isso daqui direto, ó,
O segredo pessoal por trás de uma carta de página que ele escreveu que trouxe mais de 7.300 respostas de pagamento, a engenhosa técnica de reciclagem de informações que permitiu a editora famosa trazer multidões de novos assinantes, de maneira mais fácil e simples de praticar qualquer negócio, duplicar ou mesmo triplicar os lucros, principalmente essa primeira. Se ele falar algumas coisas que tem aqui dentro do produto, a pessoa iria pensar o seguinte: tá, mas eu já, tipo assim, carta, eu não acredito que carta pode vender, então ela não estaria aceita a escutar, então ele troca essa crença. Como é que ele troca? Falando algo que o cliente acredita, que é tipo assim, ó, a chave para você ganhar dinheiro é você fazer muitas vendas multiplicadas, certo? E não adianta, tipo, se você for pessoalmente, você tem um teto, você não consegue, tipo, passar daquele teto, certo? Mas se você faz as cartas, você consegue, por causa disso, disso, daquilo, aqui tá as provas e tudo mais, você entendeu? E aí aqui, ó, você vai aprender, e aí aqui ele vem com os bullets que vem dentro do produto, certo? Aí ele coloca os bullets aqui, vamos lendo, na verdade. O segredo pessoal por trás de uma carta que ele escreveu que trouxe mais 7.300.000 respostas, pagamento com pedido, uma mensagem de vendas incrível de um nerd de uma cidade pequena que finalmente alcançou quase todos os lares da América, a engenhosa técnica de reciclagem de informações que permitiu uma editora famosa para trazer multidões de novos assinantes e centenas de milhões de dólares sem fazer um minuto de trabalho extra. Você pode usar a sua experiência com essa técnica para fazer a mesma coisa. A maneira mais fácil e simples para praticar qualquer negócio, para fazer qualquer negócio duplique ou mesmo triplique os seus lucros imediatamente. Uma estratégia óbvia, certo? Uma estratégia, vamos acabar aqui, pessoal. Só nessa parte aqui. Óbvio que, no entanto, escapa a 9 em cada 10 empresários. Essa revelação pode tornar todo o seminário uma experiência de US$ 1 milhão para você. Como evitar os erros idiotas que a maioria das empresas e quase todas as agências de publicidade ganham com o seu shopping, com a sua venda, e agora transformar as campanhas perdedoras ou marginais em geradoras de dinheiro de grande sucesso. Mas não, então aqui ó, nós temos os bullets do produto, certo? Bom, eu vou estar finalizando por aqui hoje essa análise com vocês, certo? Enfim, amanhã a gente volta mais com análise de mais cartas. Fiquem com Deus, se cuidem. Deus ama vocês, Deus me ama, Deus ama vocês. Vamos pra cima, vamos tocar o terror na terra esse ano e let's go, pessoal. Bora, valeu.